Meus amigos, finalmente estreou Demolidor Born Again, ou Demolidor Renascido, que nada mais é do que uma referência ao título deste belíssimo quadrinho, que é o meu quadrinho favorito do Demolidor, né, do Frank Miller, que aqui no Brasil recebeu o nome de A Queda de Murdock, mas que no geral só pega o mesmo nome como referência. E assim como no quadrinho, esses dois primeiros episódios do Demolidor foram repletos de tragédia, né? E cara, que série sensacional, né? Os dois primeiros episódios foram 10 de 10. Então hoje iremos analisar com spoiler tudo o que aconteceu e ainda o Geek vai explicar pra vocês algumas coisinhas que ficaram em aberto nesses dois primeiros episódios, que eu tenho certeza que uma galera não entendeu. Iremos comentar sobre a morte de um personagem importante, né, e a conexão que isso vai ter pro futuro, a ligação do Rei do Crime com o Homem-Aranha, referências à série da Echo, o Tigre Branco, a tatuagem do Justiceiro. Simbora que está começando a nossa cobertura completa dessa série que sempre foi a minha série favorita de heróis desde 2015 lá na Netflix. Demolidor, Matt Murdock está de volta, simbora. Nossa, eu tô empolgado, velho. Hello, my friends Geek na voz, e se você, assim como o Tio Geek, acompanha, né, essa aventura, esses personagens, essa história do Demolidor desde 2015, quando saiu oficialmente lá na Netflix a primeira temporada, cara, você deve ter tido a mesma sensação que eu, né? Não parece uma sensação de nostalgia? Com você voltando 10 anos no tempo, naquela época que a gente assistia 13 episódios de mais de 1 hora e a gente nem questionava? Pois bem, Demolidor, estes personagens, com estes atores, essa história está de volta, é canônico. Born Again é uma continuação da terceira temporada do Demolidor da Netflix. E é importante ressaltar isso, né? Porque tem várias referências e personagens que apareceram nesses dois primeiros episódios que só quem assistiu a terceira temporada do Demolidor vai entender. Porém, o primeiro episódio começa exatamente onde a terceira temporada do Demolidor parou, né? Com o prestigiado escritório de advocacia Nelson Murdock sendo renomeado para Nelson Murdock e Paige, que foi algo estabelecido pelo trio no final da terceira temporada. Porém, durante uma noite, enquanto eles vão pro seu bar favorito, né, para comentar a aposentadoria de sua antiga amiga detetive, que é a Sherry, é revelado algo bem interessante. O Demolidor não é mais o único vigilante em Hell's Kitchen. Simplesmente existem outros vigilantes em Hell's Kitchen, né? Além, obviamente, do Justiceiro, mas tem o Tigre Branco também, né? Que apareceu lá na TV com ele encurralando uma galera. Então, assim, o Demolidor não é o único. Tigre Branco esse, inclusive, que iria aparecer no segundo episódio. Mas calma que daqui a pouco a gente chega lá. Mas, cara, eu adorei que Born Again manteve, né? Honrou o legado da série da Netflix, porque eles não só reciclaram alguns elementos clássicos das 3 primeiras temporadas da Netflix, como por exemplo os personagens, os cenários, né, essa coisa do Wilson Fisk, a rotina dele de comer o omelete, o bar que eles frequentavam. Então assim, é uma reciclagem, eles pegaram elementos, pegaram personagens das 3 primeiras temporadas, até porque é canônico. Só que eles fizeram tudo isso, pelo menos nesses 2 primeiros episódios, e a gente tem que esperar, né, pra ver a continuação, se vai manter o mesmo nível desses 2 primeiros. Fizeram de forma excelente, 10/10 até aqui pra Marvel, tá? E vale ressaltar que essa série do Demolidor Born Again, do Disney Plus, sofreu com inúmeras refilmagens. Mais da metade da série teve que ser refilmada. Então assim, eles tiveram que passar por muita coisa nesses últimos meses, muitas refilmagens, e a entrega foi excelente, porque a Disney quer se comprometer a entregar uma ótima série de qualidade, cara. Eles estão investindo pesado nessa série do Demolidor de Born Again. No entanto, Hell's Kitchen fez jus ao seu nome com a morte inesperada do Fog Nelson, né? Cara, que loucura foi essa? Tem que aplaudir o Kevin Feige, né? Porque o que ele fez foi um ato de muita coragem. Afinal, o Fog, ele recebe uma ligação do seu amigo neurótico, né, que tá morando com ele, só que o Matt, ele percebe quase que instantaneamente que algo está errado, né? Então o Mascarado aparece e fica claro imediatamente que essa figura mascarada é o ex-agente do FBI que vimos na terceira temporada do Demolidor, que é o Poindexter, o atirador especialista que jurou vingança contra o Demolidor na terceira temporada. Vale ressaltar, é claro, né, que no final da terceira temporada do Demolidor, só trazendo um pouco de contexto, né, o Dex, ele teve suas costas, né, sua espinha dorsal praticamente rompida, quebrada pelo Rei do Crime, né, que pegou e jogou ele lá na parede. E no final da terceira temporada a gente viu que o Dex, ele passou por uma cirurgia meticulosa e aparentemente ele sobreviveu, né, e bota a sobrevivência nisso. Então o Matt, ele se veste de Demolidor para investigar, apenas para descobrir que o Dex estava manipulando ele durante todo esse tempo, cara. E enquanto Carrie e Fog estão do lado de fora do bar, o momento mais chocante do episódio acontece quando o Fog, né, o personagem que está com o Matt desde o início, é mortalmente ferido por
por um tiro graças ao Dex. A Karen, ela tenta manter o Fogg, né, estável, enquanto o Matt chega pra lutar contra o mercenário, né, levando a uma longa perseguição que vê os dois acrobatas destruindo o lugar. Cara, tudo bem que é difícil superar o plano sequência da primeira temporada do Demolidor da Netflix ou até o plano sequência da escada da segunda temporada. Só que o que eles fizeram aqui nesse primeiro episódio, a sequência de ação, esse mini plano sequência, foi absurdo, cara. É o que eu disse, é momento nostalgia. É você voltando 10 anos no tempo quando a gente assistia o Demolidor e aqueles planos e sequências absurdos lá na Netflix, cara. Que maravilha. E isso mostra a prometida brutalidade da série do MCU, né? Mais pra frente a gente iria ver o Matt quebrando o braço dos caras, sabe? Jogando na parede, jorrando sangue pra tudo que é lado. Ou seja, MCU tá se arriscando, hein? Tá uma brutalidade absurda essa série. Eu tô gostando. E vale ressaltar, já nesses dois primeiros episódios, né, de Demolidor Born Again, que talvez a gente tenha aqui um Demolidor, né, o Matt Murdock, mais próximo dos quadrinhos do que a própria série da Netflix, tá? O que pode ser um pouco polêmico aqui. E tudo bem que a série da Netflix, né, lá em 2015, não tinha tanto orçamento assim pra poder aplicar nessa história do Demolidor. Já, obviamente, a Disney, não preciso nem dizer, né? Eles fazem o que bem entender ou o que eles quiserem em relação a CGI. Mas o Demolidor do Disney Plus, por exemplo, ele é acrobata, né, como nos quadrinhos, ele tem esse senso de espaço-tempo super hiper apurado, né, como é nos quadrinhos, além, é claro, do bastão do Demolidor, que ele sai se pendurando aí por Nova York como se ele fosse o Homem-Aranha, né, que também é algo que vem dos quadrinhos. Sendo que uma das poucas vezes, né, que a gente viu o Demolidor na série da Netflix utilizando o seu bastão para se pendurar de um prédio ao outro e chegar rapidamente nos lugares, foi no final da segunda temporada do Demolidor, e teve um pouquinho em Defensores também. Mas, cara, era muito raro isso acontecer na série da Netflix, porque a Netflix não tinha orçamento para poder fazer um boneco se pendurar pra lá e pra cá. Mas agora é a Disney, é o MCU, então dá-lhe CGI, cara. E eu confesso pra vocês que eu não sei exatamente se eu gostei desse CGI exacerbado da série do Demolidor, tá? Porque tem momentos em que o Demolidor ele tá se pendurando, e principalmente quando ele salta, que dá pra ver que foi um CGI bem mais ou menos, né? Quando ele pousa no chão, parece um boneco de borracha, cara. Claro que as sequências de ação continuam impecáveis, né? A Disney manteve isso da Netflix, mas esse uso exagerado do CGI me desconectou um pouco da série. E assim, cara, é difícil você não comparar uma coisa com a outra, né? Porque, novamente, são histórias canônicas. A série da Netflix e o Disney Plus, né, com o Demolidor Born Again, é a mesma coisa, é o mesmo universo. Então é inevitável as comparações, né? Porque a série da Netflix era muito pé no chão, era uma série muito realista, né? Por isso que o Demolidor não saia se pendurando de um prédio a outro como se fosse o Homem-Aranha. Que isso, inclusive, é uma crítica que muitos fãs do Demolidor disso daqui, né, dos quadrinhos, eles fizeram em relação à série da Netflix, né? Que era um Demolidor distante dos quadrinhos, né? Porque não tinha esse senso de espaço-tempo super hiper apurado que tem nos quadrinhos, ou então o Demolidor utilizando seu bastão para poder se pendurar de um lado pro outro, ou então o Demolidor acrobata. Não tinha nada disso na série da Netflix, ou então tinha muito pouco. Já aqui na série do Disney Plus, eles deram um foco muito grande. Mas aí, o que vocês acham a respeito disso? Vocês curtiram o uso do CGI do Demolidor aqui em Born Again? Ou então vocês sentem falta lá do Netflix, né? Pé no chão, realista? Comenta embaixo. Porém, o Fogg, ele foi de arrasto pra cima e o Demolidor quase quebrou a sua regra de não matar, né? Pra falar a verdade, eu acho que o Matt, ele jogou o Dex do telhado na intenção de matar o cara. Mas acontece que esse cidadão é feito de titânio, né? Porque já é a terceira ou quarta vez que o Dex, ele escapa da morte. Mas convenhamos que matar o Fogg tão cedo é uma escolha criativa ousada, que sem dúvida não vai agradar a todo mundo, mas você matar um personagem querido dos fãs logo no primeiro episódio, mostra que a série tem culhões. Sendo que os criadores, né, desse Born Again, Demolidor do Disney Plus, eles já haviam dito em entrevistas de que talvez alguns fãs não iriam gostar do que iria acontecer nos primeiros episódios do Demolidor, porque iria ter um evento muito trágico e que talvez muitos fãs não iriam aprovar. E realmente, isso vai dividir bastante. Eu achei ousado, eu achei muito ousado, muito arriscado, embora ver como que isso vai funcionar a longo prazo, né? Qual o impacto que a morte do Fogg vai ter na vida do Matt nos próximos episódios. Mas é ousado. O que é que vocês acharam da morte do Fogg? Sendo que antes da intervenção do Demolidor, o Dex, ele parecia estar decidido a matar Karen Page também, né? Reforçando ainda mais a teoria de que ele estava determinado a destruir emocionalmente o Matt Murdock. E outra coisa interessante é a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita, deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek lá no Insta, tá? @LucasMGeek, eu vou te seguir de volta, a gente vai trocar muita ideia sobre essa série do Demolidor. Vou fazer a cobertura completa de todos os episódios aqui no canal, então não perde, cara. Acompanha o Geek que tem coisa boa saindo aqui. Nice.
E esse lance, né, do Dex querer destruir emocionalmente o Matt Murdock, né, que ele supostamente descobriu na identidade secreta do Demolidor, é algo que eles beberam muito disso daqui, né, a queda de Murdock, que é quando o Matt Murdock, ele tem a sua identidade revelada, né, o Rei do Crime descobre através da Karen Page que o Demolidor é o Matt Murdock e o Demolidor simplesmente acaba com a vida pessoal do Matt Murdock, né, ele consegue bloquear as contas bancárias do Matt, destrói a casa dele, destrói as relações, mano, o Matt ele mora na rua, tá ligado? Chegou um momento que não tinha grana nem pra morar um apartamentinho, ele tem que morar na rua. Então esse início de primeiro episódio do Demolidor faz uma alusão aos problemas que o Matt Murdock ele enfrentou em A Queda de Murdock, mas tirando isso, não tem muita coisa que eles beberam daqui não, tá? É só mais o nome mesmo, A Queda de Murdock, que lá nos Estados Unidos é Born Again. E cara, essa teoria é um pouco complexa, né? Porque o Poindexter nunca soube que Matt era secretamente o Demolidor, até o ponto em que o Rei do Crime quebrou sua espinha na terceira temporada. Isso levanta uma possibilidade interessante, né? Quem encomendou as mortes de Fogg e Karen? Porque o Rei do Crime havia prometido pro Matt no final da terceira temporada que ele não iria mais atrás do Fogg e da Karen, caso contrário o Matt iria ameaçar jogar a culpa pelo assassinato do agente da FBI Nadine na Vanessa. Então se o Dex não estava trabalhando para o Rei do Crime, por que ele foi diretamente na vida pessoal do Matt Murdock, né? Então parece que o mercenário aqui, né, que obviamente, né, o Poindexter, ele descobriu a identidade secreta do Matt Murdock entre a terceira temporada da Netflix e Born Again, né? Nesse intermédio ele descobriu alguma coisa e por algum motivo ele procurou os amigos de Matt para completar o ataque da Karen que o Fisk ordenou na terceira temporada, né? Mas eu acho isso improvável, tá? Essa teoria, porque a morte do Fogg foi encomendada. Então a solução mais lógica é que o Dex descobriu a identidade secreta do Demolidor sozinho, sendo que o Fogg ele também já foi morto nos quadrinhos do Demolidor, tá? Porque teve uma história de 2016, se eu não me engano, que o Matt Murdock ele também teve sua identidade revelada e ele foi jogado na prisão. Então o Fogg ele foi atacado enquanto visitava o Matt e foi mortalmente esfaqueado, cara, com o Demolidor ouvindo seus batimentos cardíacos enfraquecer, assim como ele fez na série Born Again. Mas como estamos falando de quadrinhos, o Fogg realmente sobreviveu ao ataque, apesar de um funeral ter sido realizado para ele, né? E ele estava na verdade na proteção de testemunhas do FBI graças a Vanessa Fisk. Só que, cara, a morte do Fogg é um ponto de partida muito importante e interessante pro Matt Murdock na série Born Again. E é o que eu disse, com o passar dos episódios, a gente vai ver o impacto da morte do Fogg. Eu acho que não tivemos ainda, tá? O Demolidor, né, Matt Murdock, ele ainda vai sofrer muito com a morte do Fogg, pois o Fogg, ele sempre fez parte da estrutura emocional e moral do Matt Murdock, né? E era um equilíbrio pro seu lado mais sombrio. E curiosamente, quando ele foi morto, o Matt poderia facilmente ter se perdido, né, pra sua metade mais sombria, como o Rei do Crime chama o Demolidor no primeiro episódio. E há um lampejo disso quando ele joga o Dex do telhado, né? Só que a resposta a longo prazo do Matt Murdock é mais intrigante. Ele se aposenta completamente do Demolidor e se concentra em salvar o mundo como advogado, cara. Então já está estabelecido, né, que Born Again é uma história de dois homens lutando com sua verdadeira natureza. O Matt Murdock tem uma longa sombra do Demolidor influenciando, enquanto o Rei do Crime tem que deixar o seu passado e sua própria natureza violenta para trás para se tornar um candidato legítimo. E com isso temos um salto no tempo, né, de um ano, e temos o Matt Murdock já bem de vida, né? Parece que ele tá prosperando, como disse o próprio Rei do Crime. E dado que o Fogg ele era um forte defensor do sistema legal, faz todo sentido que o Matt Murdock queira homenagear o seu falecido melhor amigo, tentando seguir uma carreira na área jurídica, né? Mesmo que isso signifique enfrentar monstros como o Dex no tribunal, já que o Dex ele foi condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional, sendo que a Karen ela não está tão interessada na rejeição do Murdock ao seu alter ego de super-herói, porque ela sabe muito bem que até a lei tem seus limites. Inclusive a Karen Page apareceu só no início desse segundo episódio, né? Eu espero que nos próximos episódios a Karen ela tenha uma participação um pouco mais importante, né? Porque, cara, é muita gente que vai aparecer somente nessa primeira temporada, tá? Se tu pega o trailer da primeira temporada de Born Again, são tantos personagens, tantos vilões importantes que ainda vão aparecer, além do Justiceiro, tem tanta gente que vai aparecer, que eu acho que eles estão tendo que dosar o tempo de tela de cada personagem, né? E é por isso que a Karen Page não teve uma participação tão grande assim nesse segundo episódio. E esses limites são totalmente postos com o retorno de Wilson Fisk, que vem se recuperando lenta e firmemente nos últimos meses após seu confronto com a Maya Lopes durante os eventos de Echo, né? E cara, essa era a grande dúvida que eu, pelo menos, né, eu, Tio Geek, eu tinha em relação a essa série Demolidor Born Again. Cara, como é que o roteiro
como é que esses caras iriam fazer pra justificar os eventos do Rei do Crime na série da Echo. Porque assim, eu não sei vocês, mas eu devo ter sido uma das 5 pessoas no mundo que assistiu todos os episódios da série Echo, que é uma aberração, é uma das piores séries que eu já assisti na minha vida. É disparada a pior série da história da Marvel. Então como é que eles vão conectar a história de uma série que ninguém assistiu com um personagem central da primeira temporada, que é o Rei do Crime? E eles fizeram isso muito bem, né? A manobra que eles fizeram, as referências a Echo e a Maya, cara, foram bem interessantes, tá? Porque durante a conversa que o Matt Murdock teve com o Rei do Crime, o grandão citou esse evento em que a Maya atirou em seu olho, pois no final da série do Gavião, né, foi revelado que o Wilson Fisk estava no comando da máfia. E a mãe da Kate Bishop, né, a Eleanor, também respondia a Fisk, tendo sido forçada a trabalhar para o Rei do Crime para continuar pagando as dívidas do falecido pai da Kate, né? E uma das capitãs era Maya Lopes, também conhecida como Echo, que Fisk considerava como uma filha, né, tendo ajudado a cuidar dela desde que ela era uma menina. E ele também a colocou sob sua proteção depois que seu pai foi morto pelo Ronin de Clint Barton durante o Blip. Só que o Barton revela a Lopes que foi o próprio Fisk quem o avisou sobre a reunião dos Tracksuit na noite em que seu pai foi morto, né? Pois o Rei do Crime havia ficado descontente com ele. E ao descobrir a verdade, a Maya deixa a máfia e confronta o Rei do Crime na final da série do Gavião. E enquanto Fisk tenta argumentar com Maya, ela o interrompe atirando no olho do Rei do Crime. Por isso que o Rei do Crime citou esse incidente com o seu olho durante a conversa com o Matt Murdock. Porém, de volta a Born Again, né, a Vanessa Fisk, né, a esposa do Wilson Fisk, que é a mulher que eu cansei de ouvir o Wilson falando o nome dela na terceira temporada, porque tudo era Vanessa, eu não aguentava mais. Mas parece que a Vanessa, ela está liderando, né, ela está comandando o império do Rei do Crime na ausência do seu marido, né, e parece que ela está sendo bem sucedida nisso aí. Só que o Fisk, ele está pronto para retornar a Nova York em grande estilo, né, concorrendo a prefeito. E surpreendentemente, apesar das muitas atrocidades que o Fisk cometeu ao longo dos anos, ele parece ser o favorito para a campanha, né? Então, durante a conversa entre os dois, o Fisk afirma ter virado uma nova página, alegando que não teve nada a ver com a morte do Fogg e que ele quer que sua vida de crime fique para trás, né, para construir um futuro melhor para a cidade. Só que virando a nova página ou não, porque a gente nunca sabe os reais interesses do Wilson Fisk com essa brincadeira toda, e lembremos que a gente não pode subestimar o Wilson Fisk, tá? Nem por um segundo, mas ele ainda continua com um desdém muito grande em relação a vigilantes, né? A justiceiros, ao Demolidor, ele não quer que essa galera fantasiada saia por aí batendo e fazendo justiça com as próprias mãos, né? O Wilson Fisk falando isso. E no final, ele consegue. O Wilson Fisk é eleito prefeito de Nova York. Porém, nem tudo são flores pro Fisk, né? Já que o prefeito aparentemente sugeriu que a Vanessa está tendo um caso com o tal de Adam. E se fosse o Fisk de outros carnavais, ele já teria metido a porrada, né? Mas ele cumpriu sua promessa de ser uma pessoa melhor e diz que não fará nada com esse indivíduo misterioso, né? Quem diria, hein? Vivemos pra ver o Rei do Crime ser um corno manso e que não faz nada. Se fosse o Rei do Crime da Netflix, já era. Esse tal de Adam aí. E cara, o final desse primeiro episódio é sensacional. É um sinal claro de que o Demolidor de Matt Murdock, aquela sombra que ele queria deixar pra trás, está de volta, né? Porque enquanto ele caminha pelas ruas de Nova York, enquanto ele ouve o anúncio de que o Wilson é o novo prefeito da cidade, tem uma luz vermelha em um lado do rosto do Matt Murdock e o outro lado tá meio que escondido nas sombras. Ou seja, são as duas versões de uma única unidade, de um único Matt Murdock. O Demolidor está de volta, cara. É o vermelho do Demolidor. Cara, é sensacional a fotografia. E o segundo episódio simplesmente inicia com o Rei do Crime dizendo que a cidade não precisa de justiceiros mascarados que tem caveiras, fazendo uma referência ao Justiceiro e também ao Homem-Aranha, cara. Que sensacional. Realmente o Homem-Aranha vai tretar com o Rei do Crime em algum momento do MCU. Eu estou certo disso. E como sabemos, o Rei do Crime é um vilão de longa data do Homem-Aranha nos quadrinhos também. E recentemente, né, o chefe de streaming, TV e animação da Marvel, né, que é o Brad Winderbaum, ele falou em uma entrevista sobre o problema do Homem-Aranha aparecendo em séries de TV live action da Marvel, né? Segundo ele, eu não tenho certeza de quais são exatamente as regras, mas acho que eles têm direitos de televisão de longa duração. Podemos fazer animações de 30 minutos. Ou seja, para quem não sabe, pertence à Sony, e aí, meu irmão, é uma burocracia enorme quando a Marvel quer fazer alguma coisa em relação ao Homem-Aranha. Eles simplesmente não podem, para falar a verdade, né? Sendo que o ator que interpreta o Wilson Fisk, né, o Rei do Crime, que é o Vincent, que inclusive eu vi ele pessoalmente lá na D23, eu vi ele, cara, eu vi o Charlie Cox, eu vi todo mundo da série do Demolidor, foi sensacional a D23, mas ele disse em uma entrevista, né, o Vincent, de que ele adoraria um dia esmagar a cara do Homem-Aranha. Cara, isso vai acontecer, gente, eu não tenho nenhuma dúvida disso, e realmente faria sentido o Homem-Aranha aparecer nesse contexto da série do Demolidor, né, porque o Homem-Aranha é provavelmente o vigilante mascarado mais ativo de Nova York, especialmente com o Demolidor aposentado, né, só que, cara, o Homem-Aranha não está nem um pouco interessado no aumento
aumento da criminalidade de Nova York, e Fisk ser eleito prefeito é muito estranho, né? Obviamente o Peter Parker do Tom Holland tem muita coisa acontecendo para ele ultimamente, mas o final de Homem-Aranha Sem Volta para Casa estabelece firmemente que ele se sacrifica, né? Ele abre mão da sua vida pessoal para se concentrar no heroísmo. Mas e aí, será que no futuro a gente vai ver esse embate tão aguardado entre o Rei do Crime e o Homem-Aranha do Tom Holland? Comenta embaixo o que vocês acham a respeito. Eu tô muito ansioso para isso, velho. Porém, lá na estação, né, durante a volta da vitória do Wilson Fisk na véspera do Ano Novo, um cara chamado Hector Ayala testemunha um homem sendo espancado por dois bandidos no metrô. O Hector, ele intervém e briga com os criminosos, né, com um deles pulando acidentalmente bem na frente de um trem em movimento. O outro aponta uma arma pro Hector e se identifica como um policial, revelando que o Hector acabou de impedir não foi apenas um assalto, foi uma brutalidade policial. E como sabemos, né, a polícia de Nova York, especialmente os corruptos, não vão aceitar isso de mãos abertas, mas nem a pau. Eles vão fazer de tudo para acabar com a vida desse Hector, vão incriminá-lo, vão fazer de tudo para arruinar a vida desse cara. E o Matt Murdock, ele sabe que o Hector estava falando a verdade, né, porque ele consegue ouvir os batimentos e simplesmente sai em defesa do Hector, cara. Porém, enquanto o Murdock, ele trabalha, né, em seu caso na defesa, o Wilson Fisk, ele começa a colocar as peças no lugar para sua nova administração como prefeito de Nova York. Só que tem um problema muito grande em relação à imagem que o Wilson Fisk, ele quer transparecer agora para a população, né? Ele quer deixar de lado, para trás, esse lado sombrio dele do Rei do Crime, ele quer ser uma nova pessoa. Só que tem um problema, que é a Vanessa Fisk. A Vanessa parece não estar interessada nessa nova vida do Wilson Fisk de prefeito, sabe? A Vanessa tá interessada na criminalidade, né? Nas operações que ela tá fazendo na ausência do esposo dela. E isso leva a campanha do Fisk a remodelar a imagem que ele transparece para a população. E um dos primeiros passos, né, que eles realizam é justamente uma entrevista entre o atual prefeito Rei do Crime e uma freelancer, uma repórter, que é simplesmente a sobrinha do Ben Urich, cara. Ben Urich, que foi o repórter que ajudou a expor o Wilson Fisk ao mundo na primeira temporada do Demolidor da Netflix. Porém, o Ben, ele foi brutalmente morto pelo Rei do Crime na série, o que significa que o prefeito vai ter que agir com cuidado para poder manter até que ela não desconfie que foi o Fisk que matou o seu próprio tio. Só que a chantagem que o Fisk fez em cima do comissário de polícia mostra que o Fisk ainda é um personagem imprevisível, né? Pois o final da série Echo pareceu introduzir um arco de redenção, né, como um possível resultado, e este novo Wilson Fisk está começando a convencer o público de que ele ainda é um pouco sujo, mas pode não ser tão monstruoso quanto era antes. Só que como o Rei do Crime, né, como o Wilson Fisk, ele ficou muito tempo ausente, né, da Vanessa, porque ele tava nas aventurinhas com a Maya Lopes, naquela série patética da Echo, que eu não aguento mais, mas graças a esses meses ausente, isso fez com que o relacionamento entre ele e a Vanessa desse uma esfriada. E aí o que aconteceu? Ele procurou uma terapia de casal. Vivemos para ver o Rei do Crime em uma terapia de casal. E acontece que a Heather, né, é a terapeuta que eles decidiram consultar, e a Heather é com quem o Matt Murdock tá tendo um caso, né? Ou seja, inevitavelmente isso vai colocar a Heather em uma posição muito difícil caso os Fisks descubram sua conexão com o Matt Murdock. Porém, o Matt, ele descobre que o Hector era na verdade o vigilante Tigre Branco. E como vimos, né, o Tigre Branco, ele tem um amuleto que concede poderes a ele, tá? E os seus poderes principais são habilidades de força, velocidade e sentidos aguçados, além de fator de cura e garras afiadas. E cuidado, tá? Que aqui agora vai um grande spoiler do que acontece com o Tigre Branco nos quadrinhos. Então já estão avisados, tá? Isso daqui pode ou não acontecer na série também. Afinal, por muitos anos, o Tigre Branco foi um personagem coadjuvante, né, em histórias de outros heróis urbanos, como o Homem-Aranha e o Demolidor. E foi somente anos mais tarde que ele foi importante em uma história do Demolidor, onde ele foi julgado por um crime, mas foi morto pouco depois de sua condenação. E essa história provavelmente vai ser adaptada na série do Demolidor, né? A gente tá vendo exatamente isso. E enquanto os Fisks, eles tentam resolver suas diferenças, né, o Matt Murdock, ele vai atrás da testemunha que é peça-chave nesse caso do Hector, né, para poder testemunhar a favor dele. Só que os policiais corruptos também aparecem na tentativa de querer anular essa peça-chave, né, para que, enfim, ele não testemunhe. Só que, curiosamente, um deles tem uma tatuagem do logotipo do Justiceiro com uma bandeira americana, né? Então uma briga acontece e Matt Murdock é forçado a deixar o Demolidor sair novamente, né, levando a uma cena de luta brutal que mostra que os dias do Matt em combate estão longe de acabar, meu amigo. O Demolidor tá de volta. Sim, Geek, mas o que significa essa tatuagem do Justiceiro que tava aqui no punho em um dos policiais, né? E ainda mais por cima uma bandeira dos Estados Unidos. Cara, isso daí tem um significado muito grande e importante, tá? Pois apesar de Frank Castle ser um dos poucos personagens da Marvel que vão retornar
retornar para essa série, ele não está presente na estreia da série, né, com o seu logotipo sendo a única dica do seu envolvimento na história. Só que em vez do logotipo típico da caveira, né, associada a um anti-herói, o policial tem uma diferença distinta, o simbolismo de uma bandeira americana na testa. O logotipo é pequeno, né, mas parece que a tatuagem do policial é uma referência ao movimento Blue Lives Matter. O grupo Blue Lives Matter foi formado com um contramovimento contra vários grupos, né, como Black Lives Matter, para mostrar solidariedade aos policiais. E esse movimento tem sido frequentemente criticado em Demolidor Born Again, né, não mostrando nenhuma hesitação em aparentemente se vincular ao movimento, né, ou pelo menos uma versão do MCU dele. E isso está claramente sendo vinculado ao Justiceiro. E a explicação do porquê esse policial tem essa tatuagem e não acerta outros policiais corruptos é justamente essa moral meio que ambígua do Frank Castle, de fazer justiça com as próprias mãos. O Frank, ele não era estranho a ferir gravemente e muitas vezes matar qualquer um que ele considerasse digno de punição por uma variedade de crimes diferentes, né? Evidentemente, vários policiais na série não têm medo de burlar a lei para fazer a justiça que eles acham que é o correto. Mas ainda hoje eu vou postar um vídeo, tá, com detalhes e referências da série Born Again e eu vou explicar detalhadamente esse lance da tatuagem, assim como várias outras referências, tá? Mas e aí, vocês curtiram esses dois primeiros episódios do Demolidor? Ficou devendo alguma coisa? Comenta aí embaixo que eu vou ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!